Então, dado esses 4 pontos, essa questão que nós vamos fazer é a questão do slide 5.12. Ela diz que dado 4 pontos A, B, C e D, e diz que esses pontos são vértices de um cubo dado aqui. Eu tenho um cubo aqui, né, que eu fiz como base para que a gente possa ter uma referência, né? E a outra coisa que ele fala é o seguinte, que esses pontos A, B, C, D são vértices de um cubo e ele pede para determinar os outros vértices. Nesse caso, eu vou estar chamando de um vértice A', B', C', D'. Tanto faz. Aí fica a critério de vocês, né? Para facilitar as nossas contas, eu vou estar chamando, eu vou definir, tá? Eu vou escrever o A como, eu vou chamar esse A aqui de 3, tá? Só para os nossos cálculos ficar mais tranquilo na hora que está fazendo, tá? Agora sim, se eu chamo A de 3, eu vou ter então que Azão vai ser igual a menos 3 e menos 3, tá? O B é igual a 3 menos 3 e menos 3. O C é igual a menos 3 e 3. E o D é igual a 3 e 3. Tá ok? 3, 3, 3. Por que eu faço isso? Volto a repetir, para facilitar, né? Na hora de você marcar os pontos aqui no plano x, y, z. Tá certo? Então, eu vou começar marcando o ponto 3. O ponto A, perdão, tá? Quando eu começo a marcar o ponto A, x menos 3, vamos lá, x menos 3 está aqui, y menos 3 está aqui, tá certo? Z igual a menos 3. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é ligar o menos 3, o x igual a menos 3, tá? Vou pegar um lápis aqui para ficar mais fácil. Então, ao x menos 3 ao y menos 3, tá? Quando eu ligo x menos 3 ao y menos 3, eu venho aqui e meço aqui. Menos 3 é como se fosse uma profundidade. Então, esse ponto menos 3 ele vai estar aqui, ó, tá? Ele vai estar aqui, certo? Então, você marque aí no seu papel e você vai ver que esse daqui é o ponto A. Dúvida em marcar o ponto A? Então, x menos 3, y menos 3, z menos 3. E esse é o ponto A. Como eu já fiz essa questão antes, eu sei que na minha figura base, esse ponto A ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar aqui, ó, aqui embaixo, tá certo? Próximo ponto da gente, vamos marcar o ponto B. O ponto B, x é quem? X é 3. Quem é y? Y é menos 3. Então, x é 3. X é 3, eu uso uma régua aqui, essas réguas de 20 centavos. Vou estar ligando ao ponto 3, né? Vou estar ligando ao menos 3. E na B, quem é o y? O y é menos 3. O y é o z. O z é menos 3. Se o z é menos 3, significa que a gente tem uma profundidade de menos 3. Tá? Menos 3 vai cair bem aqui, ó. Vai cair bem aqui. Esse, então, é o ponto B. Ponto B aqui das minhas contas. Então, eu descobri que é um ponto A. Eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B, tá? Então, A e B estão aqui na figura já definido. Tanto na minha figura que eu estou fazendo aqui, como na minha figura base, tá certo? Só para facilitar a minha vida, eu vou traçar esta aqui, então. Aresta BA. Da mesma maneira, você pode traçar esta BA no seu cubo aqui, né? No cubo base que a gente está trabalhando. Olha o BA aqui, ó. Tá certo? BA. Beleza? Outra coisa é marcar o ponto C. Quem é o ponto C, Fred? No ponto C, x é menos 3, que está aqui atrás, tá certo? Y é menos 3. É igual, né? Tanto C como A. Só que no caso do A, ele tem a profundidade de menos 3. E no caso do C, ele tem a altura de 3, tá? Então, ele tem a altura de 3. É como se ele fosse o oposto do A. Então, altura 3, vem aqui, marca e traço, tá? Vale lembrar que aqui eu estou usando a unidade 1,5 para ficar mais tranquilo na hora de fazer, tá? Então, esse daqui é o ponto C, tá certo? Esse é o ponto C. Eu vou marcar também no meu gráfico base aqui, tá? E vou traçar esta nesse caso.
aresta aqui. Aresta, tá? Certinho? Aresta CA do cubo. Vale lembrar que se eu tenho 3 aqui para cima e 3 aqui para baixo, significa que cada aresta dessa ela tem 6 unidades, tá? Ela tem 6 unidades. Isso vai facilitar na hora de você calcular o volume do cubo. Por exemplo, o volume do cubo dessa questão vai ser 6 elevado à terceira, tá certo? Pois bem, falta a gente definir que é o ponto BD. O ponto BD, x é 3, y é 3, então x é 3, y é 3, tá? Vou fazer direitinho aqui, ficar bonitinho. Y é 3 e ele tem 3 de quê? De altura. 3 de altura. Eu venho aqui e marco 3 de altura, tá? Então, o ponto D ele cai bem aqui, ó. Olha o ponto D aqui, tá certo? Esse é o ponto D, certinho? Como eu já fiz essas contas antes, eu sei que o ponto D ele vai estar bem aqui na minha figura base do meu cubo, tá? Agora, gente, se o B está aqui, vocês estão de acordo que o ponto oposto, o outro vértice aqui, ele vai estar em cima, tá? E esse vértice eu vou estar chamando de B', tá? Tá chamando de B', aqui, certinho? Então, eu vou chamar de B'. B' é o oposto a B. Você pode chamar de qualquer letra. Fica ao seu critério aí nesse caso. Agora sim, se B é 3, menos 3 e menos 3, tá? Então, B' vai ser igual a 3 menos 3, só que ele é o oposto. Então, aqui vai ser quem? 3, tá? Ele vai ter 3 de altura. Então, nesse caso, B' é o oposto. Ele vai ter x vai ser 3, menos 3 e 3. Vai ter altura, tá? Com isso, você marca o ponto B' aqui, em cima. Ponto B' aqui em cima. De tal forma que eu vou ter uma aresta aqui, tá vendo? Esta aresta B', eu vou desenhar aqui. B' que eu desenhei aqui, tá certo? Pois bem, com isso você já consegue também marcar esta B', que é essa daqui. B', aí do cubo, tá certo? Agora sim, D está aqui em cima. Quem é o oposto D? O oposto D vai ser o seguinte, ó. Quem é o ponto D? 3, 3 e 3. Logo, D', que é esse ponto aqui no cubo, na figura base. D', olha, tá dando para ver? Deixa eu subir um pouquinho. D' vai ser quem? D' vai ser 3. Vou escrever aqui. D' vai ser igual a 3, 3 e menos 3, tá? E menos 3. Ou seja, você tem que o seu D', ele tá aqui para baixo, ele vai pegar aqui. Ele vai ser aqui. Tá dando para ver aí? Tá. Ele vai ser aqui, ó. Vou pegar uma caneta aqui. Olha o D' aqui embaixo, tá? E com isso eu tenho essa aresta aqui, ó. BD'. BD' aqui como aresta. E também eu tenho a aresta DD'. DD' aqui. Opa, também tem a aresta B', B', tá? Virei como é tranquilo de fazer, tá? Pois bem, feito isso, agora está faltando só encontrar os outros dois vértices, não é isso? Eu encontrei D', está faltando encontrar os outros dois. Quem seriam os outros dois, Fred? Vamos ver. Vamos procurar, tá? O oposto a C aqui. Tá vendo que ele tem a mesma altura que C? Ele tem a mesma altura que C, esse ponto? Então, é o ponto 3, porque tem a mesma altura que C, tá? Agora, o que vai mudar nesse oposto aqui a C é que vocês estão vendo que o valor o de x é o mesmo, tá? Agora, o de y que vai mudar. Enquanto um é positivo, tá? Enquanto um é positivo, no caso dele aqui, ele é negativo, né? Porque negativo não, né? Enquanto C ele é negativo, o valor de y aqui no caso do meu C', que é esse que eu estou marcando agora, no caso do meu C', você tem que, então o valor de x é o mesmo e o valor de y muda, tá? Então aqui é negativo, no caso de C, então aqui vai ser positivo, tá certo? Então nesse caso, x é menos 3, né? Então ficou menos 3, x, y3 e ele tem a altura de 3, tá ok?
Você vem aqui, desenha, né? Vocês são fera no desenho. Então, esse daqui é o ponto D'. Eu estou fazendo uma figura bem colorida, até de forma desnecessária. Já marquei, então, o ponto C' aqui, tá? Já liguei as arestas C', D', só para a gente adiantar. E qual ponto está faltando? Esse oposto a C', que eu vou chamar de ponto AB', chamar de ponto A', mas a gente marca do jeito que a gente quiser aqui na hora de dar o nome, tá? Esse ponto A' que eu tenho, que eu fiz aqui na figura, vocês estão vendo que ele é oposto a quem? A C', tá certo? Então, ele vai ser o ponto aqui, ó. Ele é oposto a C' só na altura, então ele é menos 3, 3, e aí ele vai ter profundidade de menos 3. Tá vendo aqui? Aí você vai agora e marca esse ponto lá na figura, tá certo? Então, eu vou marcar x, 3, x menos 3, y, 3, profundidade de 3, tá? Dá de 3. Então, vem aqui e marca aqui, ó, ponta a linha da minha figura caiu bem aqui embaixo. Deixa eu marcar, né? Direitinho com verde, então esse é o ponto da linha. E com isso, estou fazendo bem colorido, né? Com isso, então, você vai ter a aresta aqui, ó. Deixa eu marcar na minha figura D' A, C' A', tá? D' A', C' A'. E ainda vai ter essa aqui de quebra aqui atrás, que é a A', tá? Então, A'. Opa, fiz um desenho aqui, melhorado, tá? É interessante a gente também chamar atenção. Por quê? Porque na questão ele não quer, que ele fala assim, determine os outros vértices. Só que eu chamei A de 3 aqui só para facilitar a nossa vida. Então, na hora de você colocar a resposta desses 4 vértices aqui, é interessante você substituir o 3 por A. Então, vai ficar A menos A, vai ficar A menos A, vai ficar menos A e A, vai ficar menos A e menos A. Ok, gente? Beleza? Então, pronto. Com isso, a gente acabou resolvendo esse slide aí 5.12, acho que sem problema algum, tá certo?